Num mosteiro situado nas profundezas das montanhas, havia um grupo de monges liderados por um indivíduo conhecido como Takeshi, cuja sabedoria e compaixão pelos seres vivos eram amplamente reconhecidas. Takeshi costumava caminhar pelos arredores do mosteiro, dedicando-se à meditação e reflexão sobre a natureza e a vida. Certo dia, enquanto passeava próximo ao rio, ele avistou algo flutuando na água. Ao se aproximar, percebeu que era um escorpião preso nas correntezas. Comovido pela criatura, Takeshi decidiu resgatá-la, ignorando as possíveis repercussões que essa simples ação poderia ter em sua vida. Com cautela, ele estendeu a mão para pegar o escorpião e libertá-lo da água. No entanto, no momento em que estava prestes a agarrá-lo, o escorpião o picou, fazendo com que a dor se espalhasse por todo o corpo do monge. Apesar disso, Takeshi, em vez de ficar com raiva ou reclamar, conseguiu finalmente retirar o escorpião da água e colocá-lo em um lugar seguro. Para sua surpresa, o escorpião começou a segui-lo quando ele se afastou. Takeshi ficou intrigado com o motivo pelo qual o escorpião o estava seguindo, uma vez que já havia demonstrado anteriormente que não era seu amigo. Mais tarde, o escorpião tentou picá-lo novamente. Diante dessa situação, Takeshi se questionou sobre o que fazer. Ele não podia permitir que o escorpião continuasse a segui-lo, mas também não podia matá-lo. Então, ele decidiu levá-lo consigo durante todo o caminho de volta ao mosteiro. Mesmo com o escorpião persistindo em se manter afastado, Takeshi não o soltou. Finalmente, quando chegaram ao mosteiro, Takeshi colocou o escorpião no chão. O escorpião correu para um canto e Takeshi sentou-se para meditar sobre o dilema que enfrentava. Ele ponderava sobre como lidar com a situação do escorpião. Apesar de sua compaixão por todas as criaturas vivas, o escorpião havia o picado e continuava a tentar fazê-lo novamente. Takeshi percebeu, durante sua meditação, que o escorpião estava apenas agindo de acordo com sua natureza, não havendo nada de pessoal em seu comportamento. Ele também recordou que a compaixão e a empatia eram valores essenciais em sua prática como monge. Decidiu então que não poderia deixar o escorpião desamparado ali, mas tampouco poderia arriscar ser picado novamente. Takeshi elaborou um plano. Pegou um frasco vazio, colocou-o no chão e, utilizando um pedaço de pau, guiou o escorpião em direção ao frasco, onde o capturou. Em seguida, tampou a abertura com uma folha e se afastou. Com o tempo, o escorpião se acalmou e permaneceu dentro do frasco. Takeshi decidiu que era melhor manter o escorpião em um local seguro e afastado do mosteiro. Pegando o frasco com cuidado, ele levou o escorpião até a margem do rio e o libertou na natureza. Ao encontrar uma solução pacífica para esse desafiador problema, Takeshi lembrou-se de que a compaixão e a empatia são valores importantes não apenas para a vida no mosteiro, mas também para a vida em geral. No dia seguinte, enquanto caminhava pelos jardins do mosteiro, um jovem aprendiz se aproximou dele curioso e perguntou: "Mestre Takeshi, por que você continuou tentando salvar o escorpião mesmo quando ele tentava te ferir? Você estava arriscando sua própria vida." Takeshi sorriu serenamente e respondeu: "Meu querido aprendiz, o escorpião não agia com malícia ou intenção de me prejudicar pessoalmente. Ele simplesmente estava seguindo sua natureza. Nossa própria natureza como seres humanos é tentar ajudar os outros, mesmo que às vezes saiamos machucados no processo." O aprendiz refletiu sobre as palavras do mestre e em seguida perguntou: "Mas mestre, você não poderia ter encontrado uma solução mais fácil sem correr perigos?" Takeshi respondeu: "A compaixão e a empatia são valores fundamentais em nossa prática como monges. Não devemos demonstrar compaixão apenas para aqueles que nos tratam bem, mas também para aqueles que nos tratam mal. Devemos aprender a ser compassivos, mesmo com aqueles que nos ferem, pois todos somos parte do mesmo universo. Corromperíamos quem somos se enfrentássemos o mal de maneira incorreta." O aprendiz compreendeu a mensagem e percebeu a verdadeira inspiração por trás da abordagem de Takeshi em relação à compaixão e à empatia. Ele começou a entender que a verdadeira força reside na capacidade de mostrar amor e compaixão por todos os seres vivos, mesmo aqueles que nos ferem. Após essa conversa, o aprendiz sentiu gratidão por ter tido a oportunidade de absorver a sabedoria e a experiência do mestre. Ficou feliz em saber que estava começando a compreender a importância da compaixão e da empatia. Com o tempo, a história do monge e do escorpião tornou-se conhecida em todo o mosteiro Zen. As pessoas que visitavam o local frequentemente se referiam a Takeshi como um exemplo de compaixão e sabedoria.
A lição final da história é que podemos aprender a demonstrar compaixão e empatia por todos os seres vivos, mesmo aqueles que nos ferem. A compaixão não se trata apenas de ajudar os outros, mas também de compreender e aceitar a natureza de todas as coisas. A história do monge e do escorpião nos lembra que devemos sempre buscar soluções pacíficas e respeitosas para os problemas, mesmo que isso signifique correr certos riscos. No fim do dia, a compaixão e a empatia são valores fundamentais que nos permitem nos conectar com os outros e encontrar a paz interior. Devemos lembrar de nunca mudar nossa própria natureza por causa das ações dos outros. Takeshi refletiu sobre a importância desses valores e sentiu-se grato por ter tido a oportunidade de transmitir sua sabedoria e experiência ao jovem aprendiz. Ele ficou feliz ao perceber que o aprendiz estava começando a compreender a importância da compaixão e empatia em sua própria jornada. Com o tempo, a história do monge e do escorpião espalhou-se pelo mosteiro Zen, e aqueles que o visitavam passaram a referir-se a Takeshi como um exemplo vivo de compaixão e sabedoria. A lição final dessa história é que podemos aprender a mostrar compaixão e empatia por todos os seres vivos, mesmo aqueles que nos ferem. A compaixão vai além de simplesmente ajudar os outros. Ela envolve compreender e aceitar a natureza intrínseca de todas as coisas. Takeshi concluiu que, mesmo diante dos desafios, devemos sempre buscar soluções pacíficas e respeitosas. A compaixão e a empatia são valores universais que nos permitem lidar com os problemas de forma consciente e compassiva. Assim, podemos encontrar a verdadeira paz interior e manter nossa própria integridade, nunca comprometendo nossa essência por causa das ações dos outros. A história do monge e do escorpião permaneceu como um lembrete constante no mosteiro, inspirando a todos a cultivarem a compaixão, a empatia e a busca por soluções pacíficas em todas as situações da vida.